Olá, quarta fase, preparados, né, para o ensino médio? E aí, aqui nós vamos ter hoje um momento para relembrar, tá certo? É a nossa revisão de história, parte 2. E é um momento de relembrar o que nós trabalhamos nesta unidade. Então, em especial, com os conteúdos que foram a ditadura militar, a redemocratização e a nossa Constituição de 1988. Então vamos lá começar aqui relembrando a história do golpe de 1964, que os militares tomaram o poder no nosso país e assim irão governar, né, de maneira indireta. Então nós temos aqui no 1º de abril de 1964, tropas do Exército sediadas em Minas Gerais marcharam para o Rio de Janeiro, e nós temos um fato aqui histórico porque na época o presidente era Jango, né? Tiveram rumores de que ele tinha saído do país, mas ele estava em território nacional, o Brasil estava vivendo uma crise política, né? E os militares tomaram o poder e começaram a governar, nomeando generais para a presidência da República. Então, quer mais detalhes? Voltem em cada um dos vídeos, né, desta unidade que está na plataforma. O primeiro ato do primeiro presidente, né, Castelo Branco, né, foi exatamente o que? Extinguir os partidos políticos, o pluripartidarismo e ter eleições indiretas, né? Então ele anunciou os atos institucionais que serão baseados em tortura, censura, fechamento do Congresso, ou seja, só os militares governando, né? Temos também aqui com Costa e Silva os anos de chumbo, né? A tortura, as pessoas comuns, civis que contestassem o governo, era chamado de subversivo essas pessoas que eram contra a ditadura militar. Nós tivemos também na década de 69 a 70 até 73 o chamado milagre econômico. E aí, como a seleção brasileira também ganhou a Copa de 70, né? Os militares usaram isso como propaganda de governo e disseram: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, avante seleção. Será que porque a economia estava boa para a classe média e a classe alta e a miséria continuava nas outras classes sociais, as pessoas que queriam mudanças na política eram perseguidos, torturados? Será que estava tudo bem nesse país? Ou seja, se você não concorda com a ditadura, deixe-o. E eles propagavam isso, né? Então, outra questão também importante de lembrar é que os artistas, as suas músicas também, né, tinham um gabinete de censura, ou seja, que se a letra da música nas entrelinhas, no sentido duplo, né, trouxesse alguma ideia de que o governo militar era ruim, as músicas eram censuradas, os artistas eram perseguidos, eram exilados, tinham que sair do país. E aqui nós temos algumas manifestações dos artistas, né, contra a ditadura militar. E para pôr fim à ditadura militar, a população sai às ruas pedindo eleições diretas, as chamadas diretas já, né? Então essas eleições diretas, elas irão ocorrer. E só que elas irão ocorrer depois da emenda Dante de Oliveira, que a gente comentou, né? Que traz, a partir do governo de Figueiredo, uma reabertura política, né? Então nós vamos ter aqui concorrendo às eleições Tancredo Neves e o seu vice José Sarney. Só que Tancredo Neves, apesar de vencer as eleições contra Maluf, ele vai falecer, ele vai morrer. E aí quem assume é José Sarney, que é o seu vice. Só que essas eleições ela não foi tão direta assim, né? Ela ainda foi uma eleição indireta. Mas a partir dela, nós temos o processo de volta da democracia, de redemocratização. E o símbolo é a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988, que vai pregar principalmente nos seus 5 primeiros artigos, né? O fim do preconceito, os direitos iguais, a questão dos direitos humanos, né? Então, dentro da Constituição.
E nesse processo de volta da democracia, nós temos aqui um quadro com os presidentes que governaram o nosso país até os dias atuais, né? Então nós temos aí na primeira imagem José Sarney. Quem assume depois de Sarney é Fernando Collor de Mello, esse aqui, o presidente que sofreu o primeiro impeachment no país, o impedimento, né? Que ele tomou, ele dizia-se ser o caçador de marajás, mas ele agiu de maneira corrupta, inclusive tentou confiscar a poupança das pessoas como uma medida de vencer a inflação, e foi muito contestado, aí ele acaba renunciando. Depois dele, quando ele renuncia, o seu vice é esse aqui, Itamar Franco, que o seu ministro na época era Fernando Henrique Cardoso. Para vencer a crise econômica, a inflação, ele substitui a moeda pelo real, que é a nossa moeda até os dias de hoje, Itamar Franco. E quem vai vencer as eleições? Quem criou o próprio Plano Real, né? Que foi Fernando Henrique Cardoso, presidente das privatizações, que privatizou grandes empresas estatais do nosso país. Após Fernando Henrique Cardoso, que ficou 2 mandatos, né, se reelegeu, veio Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente ficou conhecido pelo Bolsa Família. Depois dele, nós tivemos Dilma Rousseff, que ficou conhecida pelo Minha Casa Minha Vida, né? Pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que ela também sofreu um impeachment, né? Devido às pedaladas fiscais, um impedimento, impeachment, e também saiu do governo. O seu vice era Michel Temer, que assumiu o poder até a eleição que colocou o atual presidente do nosso país, que é Jair Bolsonaro, no poder, tá certo? E essa é a nossa pequena revisão. Desejo a vocês uma ótima prova, que vocês sejam aprovados, um Feliz Natal e um próspero aí, né, ano que vem de 2022 para todos vocês. Um abraço a todos.